Estou aqui para falar para vocês sobre os reinos bárbaros. O que são os reinos bárbaros? Aquelas unidades políticas que surgiram na Europa depois do fim do Império Romano. Então, o fim da Antiguidade corresponde ao fim do Império Romano. E no primeiro momento, após o declínio absoluto do Império Romano, o que acontece na Europa Ocidental? O surgimento de alguns reinos comandados por chefes germânicos. Né? Um dos motivos que levou ao final do Império Romano foram as invasões bárbaras, e esses bárbaros de alguma forma vão dividir ali a Europa Ocidental entre si e dar origem aos reinos bárbaros. Esses reinos, então, eles surgem, eles acontecem em território que era do Império Romano, né, mas com essa contribuição decisiva, determinante da cultura germânica. Dá para dizer que essa primeira etapa da Idade Média, e até a Idade Média de um modo geral, ela é então o resultado de uma fusão de elementos importantes da cultura romana com elementos importantes da tradição germânica. Né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando fala de Idade Média, né, no caso dos reinos bárbaros, é essa herança que o mundo medieval recebe dos romanos e dos germânicos. Dos romanos vem essa relação de dependência do mais fraco pelo mais forte, né, que começa ali com a clientela que é aquela relação de dependência entre patrícios e clientes e patrícios. Os clientes prestam um serviço, prestam um trabalho para o patrício, e isso permanece na sociedade romana com o colonato, quando no final já da história da civilização romana, no final do Império Romano, Roma, principalmente, a cidade de Roma, mas as cidades de modo geral estão sofrendo muito com as invasões, com a pobreza, com a miséria, alto custo de vida, a eleição do Trump, a galera está em choque, indo para o campo. E no campo, então, essas pessoas vão se refugiar, vão buscar um espaço para trabalhar, para sobreviver. Né? As terras têm donos, então você vai trabalhar para alguém, no regime de colonato. Você vai se abrigar nessa terra, oferecer a sua força de trabalho em troca de proteção. Essas propriedades estão recebendo, essa galera estão recebendo esse êxodo urbano, essa gente que sai da cidade e vai para o campo, essas propriedades passam a se chamar vilas, né? Passam a formar as chamadas vilas. E uma outra contribuição importantíssima que chega para o mundo medieval pela mão dos romanos é o cristianismo. Não dá para imaginar a Idade Média sem o cristianismo. A mentalidade medieval ela é formada a partir do discurso do clero, né, que vai introjetar na cabeça das pessoas uma série de valores e um modo de vida. E a tradição germânica, e a herança germânica? Quais elementos da cultura dos povos bárbaros que contribuíram para formar o mundo medieval? A gente pode começar falando do comitatus, que é aquela relação também se não de dependência, mas de fidelidade, de lealdade entre chefes bárbaros. Né? Um aspecto muito importante da vida dos germânicos e que permaneceu da mesma forma no mundo medieval é a economia dos caras. A economia germânica ela era uma economia de subsistência, uma economia agropastoril. E a economia medieval é assim também, uma economia de subsistência e agropastoril. E um outro elemento muito importante da cultura medieval é o direito consuetudinário, que também vem pela mão dos bárbaros. O que é o direito consuetudinário? É o direito baseado na tradição, não tem nada escrito para garantir a lei. A lei ela é na base da tradição, as coisas são assim porque sempre foram. Isso é o direito consuetudinário. Outra coisa importante,
durante toda a Alta Idade Média, está acontecendo um processo de ruralização da economia e da sociedade. A economia está se tornando agropastoril, cada vez mais e mais, e a sociedade está se tornando cada vez mais também no campo. Né? A sociedade é como se houvesse uma grande migração da economia e da sociedade para o campo. As coisas estão acontecendo no âmbito rural. O principal reino bárbaro, aquele que a gente costuma se dedicar mais, é o reino franco. Né? O reino franco, o reino dos francos. Durante a Alta Idade Média, e em parte os reinos bárbaros abrangem ali um pedaço dessa Alta Idade Média, os reinos bárbaros aí entre o século IV e o século VIII, e a Alta Idade Média entre o século V e o século XI, então né, há uma certa correspondência aí entre as duas coisas. O principal reino bárbaro, portanto o principal reino da Idade Média é o reino franco, e esse reino franco, ele divide, vamos dizer assim, a Europa com outras civilizações muito importantes, né? Principalmente, dá para citar aqui o Império Bizantino a leste, né? E ao sul a civilização árabe. Né? Mas em termos de civilização puramente branca e cristã, europeia, ocidental, o que a gente tem de mais importante é o Reino Franco. Por que é mais importante? Porque, de alguma forma, eles conseguiram uma estabilidade política maior, uma estabilidade econômica maior, que garantiu uma duração muito maior para esse reino, né? Se comparado com outros reinos também bárbaros ali naquele mesmo momento. E por que isso aconteceu? Por que esse sucesso do Reino Franco? O que ele tinha de especial em relação aos outros? Uma unidade, uma coesão que outros não tinham. O Reino Franco, ele, por ter o apoio da Igreja Católica, ele foi mais longe. A Igreja Católica, de alguma forma, bancava o Reino Franco, principalmente na sua expansão territorial. Né? Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Um belo dia, um tiozinho chamado Clovis, né? Tinha tudo para ser um vendedor de ponto frio, com esse nome, Clovis, mas não, ele era um rei do Reino Franco. E o Clovis, ele se converteu ao catolicismo. E ao se converter ao catolicismo, o que aconteceu? Todos os outros francos tiveram que se converter ao catolicismo, é assim que funciona, é assim que funcionava. Né? O rei se convertia e automaticamente a sociedade toda tinha que acompanhar. E ao se converter ao catolicismo, e levar a tiracolo todos os outros francos, o reino conseguiu obter essa parceria, como a gente diria hoje, com a Igreja Católica. E a Igreja passou a ter um papel fundamental na grandeza do Reino Franco, porque, como eu disse, contribuía nesse processo de expansão, e aí essa expansão, ao conquistar outros povos, outros reinos vizinhos, o que ela trazia para a Igreja? Mais fiéis, novos fiéis. Né? Porque a partir do momento que os francos estão conquistando outros territórios, estão conquistando mais fiéis para a Igreja Católica automaticamente. Né? Era uma conversão automática. Pelo menos uma obrigação de conversão automática. Né? Claro que as coisas não acontecem da noite para o dia, mas a obrigação existia. Bom, então era um acordo ótimo para as duas partes. Né? A Igreja ia ganhar mais fiéis e o Reino Franco ganhava o apoio da instituição mais poderosa da Idade Média. Tá? O Reino Franco, a gente costuma dividir em duas dinastias, né? A dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. Sinceramente, eu acho, como eu vou dizer, uma frescura chegar nesse nível de detalhamento, falar entrar em minúcias a respeito de como que era a dinastia Merovingia, o que diferencia a Merovingia da Carolíngia, uma coisa mais para os franceses, né, se dedicarem. Para a gente, eu acho que vale mais a pena entender o que está por trás disso e elementos importantes do Reino Franco. Né? Então, tem lá a dinastia Merovingia, a Carolíngia.
Vamos falar um pouquinho do Reino Franco, aí eu falo dessa passagem de uma dinastia para outra, que é mais uma questão de ter que contar a história, porque é a história da França, né? E a França a gente sabe que é o centro do universo, não é mesmo? Bom, então, o Reino Franco, ele conseguiu esse sucesso, ele conseguiu ir mais longe, literalmente mais longe, por conta desse apoio da Igreja Católica. Então, principalmente no começo, há essa expansão territorial, né? Essa expansão territorial. O Reino Franco, ele era uma propriedade particular do rei, que deixava para o seu filho, né? Deixava uma herança, deixava um patrimônio. Daí o conceito patrimonialismo, né? Receber um patrimônio, a herança de um patrimônio. Que patrimônio é esse? O reino. Né? Então, patrimonialismo, nesse sentido, né? Quando a gente fala de reinos bárbaros, de reino franco, patrimonialismo diz respeito a receber como herança um patrimônio, o reino, o próprio reino. Né? O reino franco era um patrimônio do rei, era propriedade privada do rei. Né? Imagina, você tem uma... Poxa, trocar ideia com a mina, né? Conheceu a mina, ó, tem um reino, cara. Você não tem uma fazenda, tá ligado? Você tem um reino do tamanho da França. Só que esse reino do tamanho da França, né? Às vezes um pouco menor, às vezes um pouco maior, mas esse grande reino, principal da Alta Idade Média, na Europa Ocidental, esse reino ele foi encontrando uma série de dificuldades para se manter, né? Dificuldades políticas, dificuldades econômicas. E um dos principais motivos que levou a essa crise, a essas dificuldades, foi o fato desse reino ter reis ramelões. Claro, você não vai poder escrever numa prova reis ramelões, então você vai escrever reis indolentes, que é o termo tecnicamente correto para um cara inútil, vagabundo, que não quer nada com nada. Né? O Reino Franco começou a conhecer reis que os caras não estavam nem aí, cara. Estavam nem aí. Não estavam preocupados. Era um bando de playboy. Sabe esses caras que têm um pai rico? E sabe que vai herdar... Mas não vai herdar uma empresa, tá ligado? Ele vai herdar um reino. E não é um reino qualquer, é o Reino Franco, o mais importante da Europa medieval. Imagina, se era do Reino Franco. Porra, mas querer levar a vida a sério? Pra quê? E aí que tá. Os caras não levavam a sério nem a própria administração dos seus negócios, do seu reino, do seu patrimônio. Isso foi, claro, gerando crise política, gerando crise econômica também. E esses reis indolentes, eles foram, ao produzir essa crise, foram deixando como herança para os seus sucessores um problema imenso, né, de administração, eu ia dizer pública, não é pública, né, porque o reino é privado, mas de administração do reino, porque estava difícil de governar. Né? Imagina uma série de anos e anos e anos essa crise se acumulando porque reis ineficientes. Aí os reis que foram recebendo esse grande problema nas suas mãos, né? Por um lado era muito bom ser dono do reino franco, mas por outro lado, né? Não era muito legal você receber um país com tanto problema. Um país não, né? O conceito de país vem depois. Um reino com tanto problema como aconteceu naquele momento. Então, esses novos reis e tal, e mesmo alguns reis indolentes, né, que não estavam preocupados com governar, só queriam ficar dormindo até meio-dia, se acordavam mais cedo, ficavam em casa assistindo Fátima Bernardes. E a hora já acordar depois do programa do Neto, né? Começa no meio do programa do Neto, acorda no meio do programa do Neto, já vê os gols do dia anterior, pá. Aí volta, aí vai comer, dorme mais um pouquinho. É um rei indolente. Esse cara não quer nada com nada. O que ele faz? Ele e os sucessores, né, desses caras, eles vão começar a adotar uma prática política chamada concessão de beneficium. O que é o beneficium? Você recebe um pedaço de terra, você recebe o direito de usufruir desse pedaço de terra e de pegar para si as riquezas que essa terra produz. Né? Isso é um benefício.
E aí esses caras que recebem os benefícios, eles vão começar a administrar localmente o Reino Franco, já que o rei, que teoricamente teria o poder centralizado, né? Ele não está governando, não está nem aí, está lá em casa, está lá no Facebook falando da eleição do Trump, quer nada com nada. Então os caras que recebem os benefícios, os majordomos ou prefeitos dos palácios, eles é que vão exercer a administração local, o poder regional, local. Aí a gente tem a figura do Pepino Breve, famoso Pepino Breve, né? Que poderia ser Pepino Breve, você fala, pô, Pepino Breve, né, cara? Imagina o bullying que esse maluco não sofreu na escola. Tinha tudo pra ser né, um lixo humano, cara. Imagina o cara tá lá na escola. Tá na escola. O professor pega a lista, não tem um papel aqui fazer a lista. O professor pega a lista, a Patrícia presente, Pedro, então, Patrícia presente, Patrick faltou, tá lá com Bob Esponja, Pedro tá aqui, Pepino. Ah, Pepino. E não era Pepino, era Pepino Breve, cara. Ainda se fosse Pepino longo, tá ligado? Mas Pepino Breve. Aí Pepino Breve, que tinha tudo pra ser um loser, tá ligado? Não, ele foi o fundador de uma nova dinastia. A dinastia Carolíngia. Então tem a dinastia Merovingia, até o pobre do Pepino Breve. E depois que vem Pepino Breve e assume o poder, e ele funda a dinastia Carolíngia, uma homenagem ao pai dele, que era Carlos Martel, né? Carlos Carolíngia. Ah, e Merovingia, por que chama Merovingia? Porque o primeiro nome dessa dinastia foi Meroveu. Meroveu. As pessoas têm esses nomes. Aí, então, Pepino Breve tem esse papel de criar a dinastia Carolíngia. Que diferença isso faz pra nós aqui, né, cara? Se chama Carolíngia, Merovingia, Pepiningia, tá ligado? Pepino Breve já fundou a dinastia Legumíngia, né? Não, fundou a Carolíngia. Pensou no pai dele, se tivesse pensado nele, era Legumíngia. Aí o Pepino Breve fundou a dinastia Carolíngia e continuou a mesma coisa, né? Processo de ruralização, reis também fracos do ponto de vista da eficiência administrativa. Tá certo que um dos reis carolíngios, lá o Carlos Magno, filho do Pepino Breve, né? O Pepino Breve tinha tudo para botar no filho dele um nome esdrúxulo, né? Botar em mim, Pepino. Vou botar no meu filho, tipo, Pepino Breve, né? Eu sou Pepino Breve, só por sacanagem. Calma, não pode fazer isso aqui. Só de sacanagem, eu vou botar no meu filho, tipo, Agrião Verdinho. Ou berinjela. O liso. Não! Ele não foi revoltado, ele não foi um revoltado com a vida. Ele botou no filho dele o nome mais zica que um rei pode ter. Carlos Magno. Isso é nobreza, né, cara? Isso é nobreza. Se chama Pepino ou Breve. E o seu filho, em vez de chamar Abobrinha, tá ligado? A Verdinha, chama Carlos Magno. E o Carlos Magno, ele tentou reorganizar o Reino Franco, né, do ponto de vista administrativo, criando condados para organizar a mesma coisa, né, e tornar a administração um pouco mais eficaz. E deu muito certo, na verdade, contribuiu para esse processo de fragmentação política. Né? Toda a Alta Idade Média é isso, é um longo processo de fragmentação política. Vem desde da implosão do Império Romano, surgimento de reinos, e esses reinos vão, por sua vez, também se quebrando ao longo do tempo, se fragmentando ao longo do tempo. Né? Carlos Magno, ele tentou, a partir dessa política dos condados, ele tentou reorganizar a administração, até para fazer o reino crescer, né? Ele tinha como objetivo organizar internamente a coisa, mas fazer o reino crescer e
A ideia dele era, inclusive, reconstruir o Império Romano, retomar o Império Romano como uma realidade concreta para a Europa Ocidental. Não conseguiu, não chegou nesse ponto, né? Ele tinha aquela velha parceria com a igreja, né? Que a igreja queria cristianizar todo o continente e ele, como um nobre, queria conquistar as terras, mas ele conseguiu ampliar o tamanho do seu território, o tamanho do Reino Franco, mas não foi o bastante para reeditar o Império Romano, como ele tinha, né, como propósito. Aí o filho dele, Luís o Piedoso, clássico, aquele clássico rei ruim, né, que governa mal, que não sabe muito bem o que está fazendo. E esse Luís o Piedoso teve 3 filhos, e esses 3 filhos começaram a tretar para ver com quem ia ficar o reino, né, o Reino Franco. Não, porque eu sou mais velho, não, porque eu sou mais inteligente, não, porque eu sou mais bonitão, não, porque você é feio, bobo, porque você não tem mundial. Ficaram tretando e, no fim das contas, resolveram dividir o Reino Franco em 3 pedaços, né? Num tratado, fizeram um acordo, falaram, você fica com essa parte, você fica com a meiuca e você fica com a outra parte do lado de cá. Dividiram, né, o reino em 3 num tratado chamado Tratado de Verdun. Né? Em paralelo a isso, a essas crises políticas, disputa sucessória, está acontecendo, continua a acontecer durante toda a Alta Idade Média, continuam a acontecer as invasões bárbaras. Né? Agora não mais dos visigodos, ostrogodos, vândalos ou hunos, não, nada disso. Agora são outros povos que estão tentando entrar na Europa Ocidental. Né? Outros povos que estão ali na beirada, né, à margem desse Ocidente e que estão tentando abocanhar o seu pedaço de terra ou abocanhar a sua riqueza. E esses povos são os húngaros, os eslavos e o mais, não o mais importante, mas o que acabou causando mais, né, os vikings. Cara, os vikings. Você vê History Channel, Mundo Estranho, você acha que os vikings são o povo mais sensacional da história, né, cara? Os caras mais legais do mundo, querem ser amigo de viking. Vamos fazer um churras com os vikings? Bora, vamos chamar aqui no WhatsApp vikings. Não, cara, os caras vão comer toda a sua carne, vão destruir sua casa. Viking não é legal. Eu não tô falando de sueco, não tô falando de dinamarquês hoje, sueco, tô falando desses caras. Isso aqui pode até ter, de repente, o mesmo DNA, mas a cultura é outra, é completamente diferente, é outro povo, outra sociedade. Né? Outro momento da história, mudaram da água para o vinho. Vikings são saqueadores, estupradores. Os caras são mal. Bárbaros na acepção do termo. Né? Bárbaro, aquele cara que não tem a menor condição de você chamar para colar no seu churras. Quer dizer, sei lá, né? Como é que você gosta de ter sua cabeça degolada? Por que não? De repente, 2016, tá assim, do jeito que tá. Chama um viking, já resolve tudo. Certo? Então acho que é isso que eu tinha para falar sobre os reinos bárbaros. Tá? É isso aí. Até a próxima.